A gente vai falar daqui a pouco da prevalência, questão das causas também, doutor, mas ainda falando dessa questão do impacto, o senhor mencionou aí algumas circunstâncias que podem acontecer, citando inclusive o suicídio e tal, mas eu queria, por que o idoso acaba sendo mais difícil a gente detectar isso, diagnosticar isso nele, pela falta de comunicação, talvez, com os familiares, ou a falta até de atenção dos familiares, que isso acaba passando despercebido muitas vezes? O diagnóstico de depressão é um grande desafio, né? O que acontece, Marcos? A depressão na terceira idade, ela vem muito disfarçada, né? Então, o indivíduo idoso que está deprimido, ele dificilmente sente tristeza. A tristeza, diferentemente do indivíduo mais jovem, ela não é tão comum na terceira idade, né? Então, o indivíduo ele começa às vezes apresentar um quadro de irritabilidade mais comum. Tá. E ele também começa a apresentar queixas mais físicas, é um cansaço, é uma dor, né? E aí ele nunca vai achar que aquele quadro é de uma depressão, e a família muito menos, né? Quer dizer, os sintomas se diferem com relação São à outra muito idade. diferentes, né? Então, essa é uma característica, né, da depressão geriátrica. E aí a família também, ela não consegue fazer esse diferencial, essa leitura, essa percepção de que o idoso pode estar apresentando algum transtorno de humor, né? Então, a família costuma achar que todas aquelas alterações são sintomas do envelhecimento, né? Ele está um pouco mais cansado, né? Mas também olha a idade dele, né? Está sem motivação, está desanimado. Então, a família também começa a achar que são sintomas da idade, né? E aí o quadro vai cronificando, vai arrastando, né? Depois de muito tempo, infelizmente, a família ela acorda, né, para a situação e busca ajuda, porque dificilmente o idoso ele procura, né? Então E sempre é levado por alguém, né? Alguém precisa perceber, né? Muito por esse estigma, né? O idoso dificilmente vai assumir que ele está ali desanimado. É verdade, porque ele já tem todo aquele sofrimento natural, muitas vezes, de achar que já é um incômodo, que não quer mostrar para as pessoas que ele é inútil. Exato. Ele já se sente assim, muitas vezes. Não é, claro que não é uma máxima, né? Mas nós sabemos que uma grande maioria tem esse sentimento, e até mesmo por conta da própria sociedade que às vezes tem discrimina, a partir do próprio governo que trata como trata, né, os aposentados. Tudo isso reflete na vida familiar, na vida da comunidade, né, em comunidade desse idoso. E talvez isso, né, faça com que ele não queira manifestar nenhum tipo de problema, mais um estorvo, mais uma fraqueza, né, enfim. Olha eu dando trabalho de novo. Acho Exatamente. Que é meio que isso, né? O idoso, ele quer evitar isso, né? Mesmo o idoso mais frágil, né? Ele não quer dar trabalho, ele não quer ir morar na casa dos filhos, né? Ele acha que vai estar atrapalhando, tirando a liberdade ali da família, né? Isso é muito comum, né? Até gera aí situações de isolamento social, né? Que é também uma causa da depressão no idoso. Então, o idoso ele vai se isolando, né? Diante de muitas dessas situações. Doutor, e a prevalência é alta? O transtorno depressivo maior, né? É porque a gente precisa diferenciar, né? Quando a gente fala em depressão, em medicina, né? Existem vários quadros, né? Nós temos aí uma depressão subsindrômica, né? Quadros com menos sintomas, e temos aí o transtorno depressivo maior, que quando o indivíduo ele preenche 5 sintomas diante de uma relação de 9 sintomas, né? Ele preenche grande parte dos critérios, né? Para a depressão, né? Então, a depressão maior, que é essa depressão que nós tratamos, né? Que nós medicamos, a prevalência dela no idoso é em torno de 5%, 5%. Né? Na terceira idade, né? É uma prevalência, né, significativa, mas quando a gente fala em sintomas depressivos, né, o indivíduo ele não fecha os critérios para a depressão maior, ele não tem
muitos sintomas de depressão. Ele não reúne 5 dos 9. Ele não reúne Mas de 5 repente desses reúne 9, 3, 2. mas ele reúne 3, ou às vezes um sintoma, mas sintoma muito significativo, né? Isso já é muito mais comum, isso chega a 30%. Né? Altíssimo. Então já é muito mais significativo. Porque né? interfere também na vida dele. Ele com um sintoma ou dois, ele tem uma interferência também, né? Exato. Então o sintoma depressivo no idoso, ele é sempre mais importante, ele sempre causa muito mais impacto do que no indivíduo jovem, devido a vários fatores, né? Uma possibilidade já de uma fragilidade, as várias doenças que o indivíduo ele pode ter, a questão do suporte social, né? Como é o envolvimento dessa família em torno do idoso. Então, tudo isso pode realmente modificar, agravar o quadro, complicar esse tratamento. Olha, a gente está conversando aqui sobre a depressão no idoso com o Dr. Virgílio Ferreira, que é médico geriatra, falando um pouco aí dessa questão que é extremamente importante e que vale a pena e merece ser discutido, e mais, que você em casa, você que tem aí o idoso, o papai, a mamãe, ou o vovô, a vovó, né, que mora em casa, ou mora separado, mas que você tem um contato, que você tenha essa responsabilidade junto a ele, que você possa estar atento e aprender um pouco aqui no programa de hoje, para a gente pensar sobre isso, porque é o que a gente falou no início desse bloco, né? Muitas vezes a família não percebe, porque não pensa na hipótese, né, doutor? Exato, né? O idoso, ele costuma manifestar as suas doenças de uma maneira muito atípica, né? Então, isso, infelizmente, é algo que não é informado à população de uma maneira geral. Eu acredito que deveria haver uma conscientização maior sobre isso. Falo mais, até mesmo dentro das escolas médicas, né? Infelizmente, muitos médicos saem das faculdades sem essa compreensão de que o idoso é diferente, de que a sintomatologia de uma depressão, de uma pneumonia no idoso, ela tem peculiaridades, ela tem características diferentes, né? Então, a dica que a gente sempre dá para a família é que, diante de qualquer alteração, né, naquele paciente, né, do seu paciente, por exemplo, o paciente está mais cansado, está mais debilitado, não quer mais sair de casa, está mais esquecido. O esquecimento é um sintoma importante dentro da depressão no idoso, né? São sintomas que devem chamar a atenção realmente da possibilidade de um quadro depressivo no idoso.